Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora e agora nós vamos falar sobre orquídeas. Também hoje começa a 17ª Exposição Nacional de Orquídeas, organizada pelo Círculo Orquidófilo de Juiz de Fora. Estamos aqui com César Xerém, vice-presidente do Círculo. Queria começar perguntando para o senhor como surgiu e o que é o Círculo Orquidário de Juiz de Fora. Bem, o Círculo Orquidófilo de Juiz de Fora, ele nasceu em 1997, depois que Juiz de Fora ficou 30 anos sem receber uma exposição de orquídeas. Nós tivemos aqui, na década de 50 e 60, a Associação Orquidófila de Juiz de Fora, que era muito atuante. Essa associação ela tinha uma representatividade regional e nacional, pela proximidade com a cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro, e nessa época quem tinha as orquídeas, as boas orquídeas, era quem tinha o poder econômico, quem tinha condição de comprar, de adquirir uma planta, diferente de hoje, né? Então, essas exposições que aconteciam aqui, nós temos registro disso, nós temos as revistas da época, os periódicos da época, que traziam, por exemplo, o chefe do executivo, o chefe do general, na época, fazendo o corte da fita de abertura das exposições, Juscelino Kubitschek, quando foi governador de estado, vindo a Juiz de Fora para fazer a abertura da exposição, como era muito lembrada, era muito grande a exposição de Juiz de Fora. Bem, no início da década de 70, com a morte dos seus principais diretores, a associação ela paralisou as suas atividades, ela não foi extinta, mas ela paralisou as atividades, e Juiz de Fora, então, deixou de ter o contato com as orquídeas, mas não deixou de ter orquidófilos, alguns, inclusive, da época antiga, que participaram das outras exposições. O nosso colega ele lembrou do nome do Iverson. Um grande batalhador, um grande batalhador, uma referência para Juiz de Fora no cultivo de orquídeas. Muito. Ele foi associado da associação antiga e é também colega nosso hoje do Círculo Orquidófilo de Juiz de Fora. Bem, a população então não deixou de ter contato com as orquídeas. Nós, então, os colecionadores de Juiz de Fora, nós passamos, então, a nos reunir a partir de 97, fizemos uma primeira reunião ali no Anfiteatro Murilo Mendes e fizemos uma amostra de orquídeas no saguão ali da Câmara Municipal. E foi um espetáculo. Você vê que o improviso, como foi feito na época, poucas plantas e poucos orquidófilos, mas o movimento que teve, o resgate desse evento cultural foi fantástico. As pessoas ficaram todas muito motivadas. E aí demos sequência, então, através do Círculo Orquidófilo já criado, Círculo Orquidófilo de Juiz de Fora. Nós chamávamos de Expo-Orquídeas, eram exposições que aconteceram primeiro no saguão e depois na reitoria, no saguão da reitoria. E a partir do ano 2000, nós, então, credenciados a realizar a exposição nacional de Juiz de Fora passou a pertencer a um circuito nacional de exposições, né? Isso tudo coordenado pela CAOB, chama-se Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil. Nós passamos, então, a realizar exposições com título de nacional, primeiramente no Colégio Academia, e agora estamos realizando no Colégio Jesuítas. César, para a gente começar esse assunto, para aqueles que já têm ou que têm interesse em adquirir essa espécie, quais são as suas principais características, seus principais cuidados que a pessoa tem que ter com essa espécie? Para te responder, eu vou contar um casozinho muito rápido aqui. Em 1996, nós tivemos aqui no Brasil a Copa do Mundo das Orquídeas, que é chamada de Conferência Mundial de Orquídeas. Ela reúne orquidófilos e orquidólogos de 3 em 3 anos e cada vez num país diferente, né? Nós tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 96, essa conferência. E uma coisa que me chamou atenção na época, eu fui, frequentei, eu participei,
Os japoneses, quando chegaram aqui no Brasil, também os europeus, mas principalmente os japoneses, eles ficaram encantados, principalmente não só pela variedade de plantas que nós temos, mas pela facilidade de cultivar as nossas plantas. Fizeram uma analogia, certamente, a dificuldade que eles têm no Japão, né? Eles precisam todo de um ambiente climatizado para fazer isso, e nós aqui não. Nós precisamos de um pé de laranja no fundo do quintal para ter um orquidário, para chamar de orquidário. Ali ele vai colocar no tronco das árvores as suas orquídeas, ele tem um orquidário. Ou ele quiser cultivar no vaso, ele vai pendurar debaixo da árvore e ele vai ter um orquidário no fundo de casa. Né? Eu tenho registro disso, amigos que têm 500 vasos no fundo de casa. Porque aqui nós temos um clima agradável, né? Chove, mas não chove demais, faz frio, mas não faz frio demais, né? É calor, mas é um calor gostoso, enfim, as orquídeas se adaptam ao ambiente. Então, respondendo a sua pergunta, principalmente você ter um ambiente que você possa cultivar, não deixar no sol direto, que vai queimar, você destinar uma horazinha por dia ou algumas horas por semana para você ver se não tem uma praga, uma doença, se o vaso está bem molhado, né? Enfim, você até conversar com as plantas também é importante, viu? Você tratar delas conversando. Elas vão te dar sinal de que elas estão precisando. Uma planta desidratada, ela vai mostrar. Uma planta com praga, ela vai mostrar. Tá certo? Então, esse convívio é muito legal. Então, tratar de orquídeas aqui no Brasil é coisa muito fácil. É acabar com aquele estigma de que orquídea é coisa difícil de cuidar. Não, não é não. E tem também, existem vários tipos de orquídea e com vários tempos de vida, de floração, né? Pode acontecer de uma orquídea só florescer uma vez por ano? Em geral, elas só florescem uma vez por ano, porque o ciclo vegetativo dela demora exatamente 12 meses. E a coincidência costuma ser impressionante. É impressionante. Você, quando ganha, ou alguém quando ganha uma orquídea de aniversário, por exemplo, ela costuma presentear a pessoa com uma flor anualmente naquela semana. Uhum. Né? A coincidência é impressionante. Tá certo? Então, existem sim. São fatores biológicos, né, principalmente quando há ação de um agente específico para polinizar, ela solta odores ou perfumes, ou às vezes de manhã cedo, ou às vezes só à noite. Alguns odores são fétidos, porque os agentes polinizadores são moscas varejeiras, ou né, alguns que vão estar atraídos por aquele tipo de odor. Tá? Então elas podem durar, as flores podem durar menos ou mais, mas normalmente associados a uma vez por ano a sua floração. Então nós temos flor que duram 24 horas e nós temos flor que duram 2 meses, algumas dentro de casa inclusive. O senhor falando de presentear com flor, eu até cheguei a falar para o senhor, antes de ontem eu fiz 3 anos de casado e eu dei para minha esposa uma orquídea. Agora vamos ver se a gente vai conseguir cuidar, né? Vamos ver. Eu vou... Por favor. Desde que você está falando aí, né? Vamos incentivar as pessoas a ter orquídeas, né? Por que você falou que anteriormente teria uma imagem de uma espécie mais cara, ou de um nicho de público de talvez com melhores condições, e hoje ela é tranquila de adquirir, mais popular, vamos dizer assim? Uma diferença fundamental é que antigamente a pessoa ia para o mato para tirar orquídeas da mata e trazer para casa e cultivar. Hoje isso é crime, isso é proibido, né? E não há razão para isso, porque os orquidários comerciais eles produzem as suas orquídeas, né, através de laboratório. Então, além de você comprar orquídeas de melhor qualidade, ou seja, geneticamente já melhoradas, você consegue, são plantas naturais, tá? Mas são plantas já melhoradas geneticamente. Além disso, há um custo muito baixo, porque a quantidade de orquídeas oferecidas no mercado é muito grande. Tá? Antigamente não, você não tinha laboratórios e nem essa multiplicação por sementes. Então, o único jeito de adquirir
uma planta de boa qualidade era comprando a preços muito altos. Nós vamos chamar um rápido intervalo. No próximo programa, nós vamos falar sobre a programação da comemoração da orquídea. Voltamos já. Estamos de volta pela TV Juiz de Fora. Voltamos a falar da Exposição Nacional de Orquídeas. Eu gostaria, vice-presidente, que o senhor falasse da programação. Eu estou vendo aqui que hoje, né, de 2 às 5 horas, tem um julgamento das plantas. O que seria isso? Bom, o julgamento das plantas ele é feito pela CAOB, que é a coordenadoria que é convidada a regulamentar a nossa exposição. E existem diversas categorias de plantas. E esse julgamento é feito dentro de cada categoria. Cada categoria reúne um número de plantas com as suas características próprias. Então, isso é observado pelos juízes que fazem esse critério de avaliação, né? E dentro de cada categoria é separado primeiro, segundo e terceiro lugar. E depois escolhido a consenso dos juízes, dentre aquelas plantas que obtiveram a melhor pontuação, a melhor planta da exposição. Tá certo? Então, é um concurso, é um julgamento de plantas presentes naquele momento, que é conferido, então, uma pontuação e observando-se as características de cada espécie. Então, observa-se o quê? O número de flores por haste, a qualidade da cor, principalmente a forma da flor. Seria mais ou menos, fazendo um comparativo, você colocar uma vaca de exposição, que a gente conhece aquele perfil de vaca, né, o porte, tamanho, abertura, posição das patas, enfim, ela tem lá todo um critério, né, que é julgado, e com uma outra, sendo observada uma outra vaquinha simplesinha que fica lá no pasto lá, né? Que você colocar uma próxima da outra, você vai observar que uma tem características genéticas superiores à outra. É mais ou menos isso que é feito com as orquídeas. O julgador, né, a pessoa que está fazendo o julgamento, tem um conhecimento prévio de o que é interessante, do que é a genética daquelas plantas, para fazer um comparativo, então, e depois uma pontuação. Falando do círculo aqui, no caso, né? Como é que funciona? São associados? De que forma as pessoas que, né, queiram começar a partir de tanta exposição bacana que você está falando aqui agora, começar a cultivar? Como é que participa com vocês? Bom, o Círculo Orquidófilo é uma entidade sem fins lucrativos. Nós nos reunimos toda segunda quarta-feira do mês no Hotel Serrano, às 19h30 no Hotel Serrano. As pessoas que se interessarem, elas podem participar da nossa exposição, da nossa reunião, né, para conhecer os associados. Nós somos cerca de 80 associados, né, e os associados tem uns que têm mais orquídeas, outros menos orquídeas, mas nós ali nos reunimos para tirar dúvidas. Então a gente tem palestrantes, nós temos ali exibição de vídeos, as pessoas levam as suas orquídeas para tirar dúvida, ou simplesmente para receber elogios, né? Isso aí faz parte também, né? Levar suas plantas lá, a gente comenta sobre elas. Uma floresceu, uma que não florescia há muitos anos, agora resolveu aparecer, resolveu florescer. Então, a gente ali debate sobre o cultivo de orquídeas nessa nossa reunião. E no final de cada mês, a gente tem uma reunião técnica, que é decidida nessa nossa reunião do Serrano. Essa reunião técnica é exatamente uma visita a um orquidário, uma participação em uma exposição, uma viagem que a gente faz, né, externa, sempre uma reunião externa. Certo? Vice-presidente, só para a gente poder encerrar o nosso programa, já está chegando no final, eu gostaria que o senhor convidasse a população para ir. Quem quiser comprar orquídea também vai ter orquídea, com vários preços, claro, evidente. Quem quiser começar a fazer uma coleção ou cuidar da orquídea, tem também as palestras de cultivo de orquídea, dia 26, sábado, às 15 horas, e dia 27, às 10 horas da manhã, no domingo. Eu tenho certeza, quem for vai se surpreender. Quem nunca foi vai ficar surpreso
com a variedade, são cerca de 1.000 plantas expostas, de todo tipo, de toda cor. Tem plantas do mundo inteiro sendo expostas. Então, é um evento gratuito, a entrada franca, é um evento para toda a família, as crianças, os alunos, inclusive, do colégio, que vão visitar com os professores, eles ficam surpresos de ver tanta variedade. Então, é um evento cultural para toda a família participar. A programação, hoje, a partir das 20 horas, nós teremos a abertura, nós temos a exposição e, anexo, os vendedores que são convidados, né, a comercializar suas plantas. O ano passado, nós tivemos plantas a partir de R$5, bem acessível para aqueles que queiram começar a sua coleção, né? No sábado, amanhã, de 8 às 21 horas, lembrando, como você disse, às 3 horas da tarde, nós teremos uma palestra sobre o cultivo de orquídeas, porque o nosso interesse não é só mostrar as plantas, a gente sabe da dificuldade das pessoas que vão comprar as plantas, principalmente porque são plantas do mundo inteiro, né? Elas precisam ter o mínimo de conhecimento para se dar bem com o cultivo daquelas plantas. E no domingo, de 8 às 17, com a palestra às 10 horas da manhã. Tá. César, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui mais um ano, né? O prazer foi nosso. Muito obrigado também, Tenente, por ter vindo aqui esclarecer as nossas dúvidas sobre o Dia do Soldado. Parabéns mais uma vez pelo Dia do Soldado. Quero agradecer também José Zamil por ter vindo. Eu agradeço, é uma experiência que nós vamos, cada um vai aprendendo um pouco com o outro, é muito gratificante estar aqui hoje. E também agradecer o Luiz Otávio, que está começando hoje com a gente. Seja bem-vindo e a casa aqui é aberta. Obrigado pela sua participação, por ter nos ajudado. Eu que agradeço, Cleber. E obrigado também a você de casa por ter acompanhado a mesa de debate. A mesa fica por aqui. Agradecendo a presença de todos vocês na edição de hoje. Um ótimo final de semana. E segunda-feira estamos aqui com mais uma mesa de debate ao vivo. Lembrando que você vai ver a reprise desse programa hoje às 18 horas da tarde. Também, a qualquer momento, você pode assistir no YouTube, da TV Juiz de Fora, e no aplicativo Diário Regional JF, que você baixa nas lojas virtuais. Um bom final de semana e até segunda-feira.